caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Viva a vida! E desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola vivencial, a mais um encontro que a gente tem por aqui, por esse espaço, na esperança, na fé, na certeza de que logo, logo a gente vai poder partilhar desse mesmo encontro de maneira presencial. Mas enquanto isso ainda não acontece, a gente vai dando seguimento às nossas atividades por aqui. Hoje, a Escola Vivencial tem como tema os PNCAs, os nossos projetos de núcleo, que são tão importantes para toda a nossa missão de evangelizar os ambientes. Por isso, juntos, a gente possa agora invocar a presença da Santíssima Trindade no meio de nós, do Espírito Santo, para que Ele sopre no nosso coração aquilo que a gente necessita agora e fortaleça a nossa caminhada, fortaleça a nossa missão de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora a gente vai fazer o nosso momento de leitura e de partilha da palavra. A palavra de hoje está em Lucas 13, versículos 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que se assemelha o reino de Deus e com que vou compará-lo? É semelhante a um grãozinho de mostarda que alguém tomou e jogou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma grande árvore, e em seus ramos os passarinhos vieram fazer ninhos. Disse ainda: com que vou comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, e tudo ficou fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje, ela casou muito bem com o tema da nossa escola, que fala justamente sobre o PNCA, que são os nossos projetos de evangelização. E o Espírito Santo vem suscitar no nosso coração com essa palavra que a gente precisa se reconhecer como o reino de Deus. É isso que Deus quer de nós. E Ele tem um projeto para cada um. Nosso projeto, a nossa missão dentro do MCC é de evangelizar os ambientes, e os nossos PNCAs estão aí para isso. A gente se reconhece como um grãozinho de mostarda, pequeno muitas vezes, mas a partir do momento em que a gente se lança a evangelizar, a partir do momento em que a gente se entrega a essa obra, a esse grande projeto, se reconhece como o reino de Deus, a gente ganha outra dimensão. A gente vai se engrandecendo porque a partir das nossas ações, a partir da nossa partilha, a partir da comunhão com os nossos irmãos em comunidade, a partir do momento em que a gente está em saída, tudo vai se multiplicando. Os nossos ramos, as nossas raízes vão crescendo e a gente vai se tornando juntos uma grande árvore. A partir dessa partilha, a partir da comunhão com Deus, a partir da comunhão com os nossos irmãos e da nossa identificação como o reino de Deus, a gente vai entendendo que, na verdade, dentro da nossa pequenez existe a grandeza que vem de um Deus onipotente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do Movimento de Concílios de Cristandade da Arquidiocese de Santarém. Tá entrando no ar mais uma escola vivencial e eu agradeço já de antemão você permitir a nossa entrada na sua casa, no seu lar, na sua família, pra gente continuar a nossa evangelização semanal,
trabalhando essas temáticas que a gente vem trazendo para a Escola Vivencial, para a gente não deixar o nosso trabalho parar. Mesmo de casa, a gente continuar evangelizando, que é o que nós aprendemos dentro do movimento de Cursilhos e levamos para todos os nossos ambientes. Mas então, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tem sido a vida de vocês nesses tempos? Como é que tem sido as novidades? Como é que tem sido esse novo readaptar ao novo normal, né? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que as coisas estejam acontecendo de acordo com a vontade de Deus, que esteja tudo certinho nas casas de vocês. Agradeço os nossos irmãos que fizeram a abertura do nosso encontro de hoje, né? Agradeço também a você que tem acompanhado a gente desde o começo das nossas atividades que estão aqui nesse método virtual, né? Agradeço muito você estar aqui com a gente toda terça-feira, toda semana, acompanhando as nossas temáticas, porque nós estamos aqui por você e para você. Bom, meus irmãos, continuando a nossa dinâmica de trabalhar das escolas vivenciais, esse mês de outubro, a gente vai encerrar com um tema muito interessante, muito importante. Você que é cursilista, com certeza já ouviu falar sobre o que nós vamos tratar hoje. E você que não é cursilista e quer saber o que o movimento de cursilhos faz, o que o movimento de cursilhos agrega na sociedade, né? Ou é só um encontro da igreja? Ou o que mais que acontece depois que esse encontro é realizado, né? E hoje nós vamos falar de uma das atividades que é realizada pelo movimento de cursilhos através dos seus núcleos e comunidades ambientais, que é o tão famoso e conhecido PNCA, ou Projeto de Núcleo e Comunidade Ambiental. E para falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial, alguém que tem um conhecimento infinito sobre esse tema e sobre diversos temas do nosso movimento de cursilhos, que é o nosso querido irmão Zé Vicente, né? Zé Vicente é uma pessoa que, pelo menos na minha jornada de cursilista, nesses meus 10 anos, quase 10 anos já, é alguém que esteve presente desde o meu primeiro dia, porque ele estava no meu encontro de pré-cursilho. Eu fiz o meu encontro de pré-cursilho de formação e era ele, no meu primeiro encontro era ele que estava dando. Então o Zé é alguém que tem uma parcela de importância muito grande, não só na minha vida, como na vida de muitos cursilistas, né? Alguém que sempre tem muito a agregar, sempre tem muito a oferecer, e hoje ele vai estar aqui com a gente, tirando as dúvidas, respondendo as nossas perguntas e falando justamente sobre esse PNCA. O que é o PNCA, como surgiu, para que ele serve, né? Dentro do movimento de cursilhos, os cursilistas conhecem o projeto de núcleo e comunidade ambiental, mas eu tenho certeza que as pessoas mais novas provavelmente não saibam como ele surgiu, por que ele surgiu, para que ele surgiu, e com certeza tem muita novidade aí que vocês vão conhecer a partir de hoje. Então, gente, vamos começar a noite de hoje. Eu peço que você já sente aí na frente da sua televisão, do seu celular, do seu computador, pega a canetinha, pega o papel, anote para tirar as dúvidas, que quando nós já estamos voltando à normalidade, algumas atividades já estão sendo autorizadas a serem realizadas pela diocese, obedecendo o acordo, obedecendo todas as normas de segurança, obedecendo todos os quesitos que são preconizados pela OMS, que foram colocados também na autorização da diocese. As atividades dos núcleos estão retornando aos poucos. A nossa escola vivencial, por enquanto, ainda vai permanecer virtual, né? Talvez a gente retorne no mês que vem, talvez a gente retorne no ano que vem. Ainda está sendo estudado, está sendo analisado. Tudo para ser feito de acordo com a maior segurança possível. E os nossos projetos de núcleos e comunidades ambientais também começaram a retornar às suas atividades. E essas atividades estão sim sendo bem mais reduzidas, com o número de pessoas bem reduzidos, que é justamente para que as atividades não parem, mas também que a gente não coloque em risco nem a vida de quem está participando e nem a vida de quem está recebendo as atividades. Então, para a gente começar a noite de hoje, eu queria que você, Zé, contasse para a gente o que é o projeto de núcleo e comunidade ambiental.
Então, o que é PNCA? Antes eu quero dar uma boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão participando conosco dessa escola vivencial remota, sobretudo nesse tempo de distanciamento, em que as ausências se tornaram presentes. É um contraponto, mas ausências se tornaram presentes nas nossas vidas, nos impedindo de ter esse relacionamento fraterno, mais presencial, de olhar nos olhos das pessoas, de cumprimentar, de abraçar, coisas que são características de todo cursilista. Aproveito aqui para mandar o meu abraço fraterno a todos vocês que hoje estão nos assistindo, sobretudo aqueles que há muito tempo a gente não se vê. Eu sou José Vicente e fiz parte da equipe que criou a metodologia dos projetos de núcleo de comunidade ambiental. Ok? Então, o que é PNCA? A sigla vem de projetos dos núcleos de comunidade ambiental. A gente sabe que cada núcleo ele é chamado de NCA, Núcleo de Comunidade Ambiental, que a gente apelida só por núcleo, né? Mas núcleo pode ser o núcleo de uma célula, o núcleo de outras coisas que tem por aí, mas núcleo de comunidade ambiental é uma ferramenta característica do movimento de Conselho de Cristandade. E a gente colocou o termo P na frente, a letra P, para dar um termo de projeto do núcleo de comunidade ambiental. Não é um projeto do cursilho de uma forma integral, do movimento de cursilho, do GED, mas é um projeto do núcleo, submisso ao GED, submisso às diretrizes do nacional, do regional, do nacional, mas é um projeto exclusivamente do núcleo. Tá? Então já sabemos que é um projeto do núcleo e o que ele é, né? O que tem por trás dessa sigla, o que tem por trás dessa metodologia. A princípio, o projeto dos núcleos de comunidade ambiental, ela é uma ação organizada, né? Não é uma ação de eu fazer por fazer, de eu fazer porque vi alguém fazer, de eu fazer porque eu preciso fazer, porque alguém me mandou fazer. Não, é uma ação organizada, ela precisa ter uma organização como principal característica. E essa ação não é uma ação qualquer também, não é uma ação filantrópica, não é uma ação de desencargo de consciência, não, é uma ação evangelizadora. Então, embora que no decorrer do que a gente for falando aqui, a gente vai ver que muitas dessas métodos de evangelizar vão se tornar presentes aqui, como a caridade, né, na forma da assistência, mas a evangelização ela tem que ser primordial, ela tem que ser o alvo, o foco, a cerne de tudo isso. Tá? E essa ação organizada de evangelização, ela é realizada por meio de um projeto, por isso o pezinho na frente, projeto diocesano. Então explico mais uma situação, acabei de ampliar um pouquinho mais para poder dar esse entendimento. Se é um projeto do núcleo, e depois eu falo que é um projeto diocesano, é exatamente aquela resposta do movimento de concílio, através de seus núcleos, do que ele vai fazer, do que ele está fazendo de forma organizada para contribuir com a diocese, para sair do seu eu concilista, sair do seu eu institucional e andar, se direcionar para pessoas que também não são conciliistas. Inclusive essa é uma das grandes características do PNCA. É uma ação organizada de evangelização realizada por meio de um projeto, mas que um projeto de nível diocesano. Eu não vou fazer um PNCA para atender o regional nacional, vou fazer um PNCA para atender a diocese em sua pastoral, né? Em um conceito pastoral mais ampliado, nas paróquias, nas comunidades e tal. O PNCA, uma situação que precisa ficar bem claro, o PNCA ele não é a essência do MCC, por isso ele não foi criado junto com o MCC. Mas como tudo que evolui, tudo que se aprimora, o PNCA ele
apesar de não ser a essência do MCC, mas ele é hoje o cerne da pessoa de Cristo na missão da igreja. É ele quem vai te dar ferramentas para você praticar o Cristo que vive dentro de você a quem precisa. Bom, mas o carisma do movimento de Cursilho não faz isso? Faz. O carisma do movimento de Cursilho de Cristandade, ele me ajuda a evangelizar dentro da minha casa, né? Aquela situação que o Edmilson gosta disso, um amigo cursilista nosso que fez parte dessa equipe, aliás era o coordenador do pós-cursilho na época, e ele diz assim: primeiro a gente tem que dar 3 voltas em volta de casa para saber se está tudo bem, para começar a evangelizar o outro ambiente, né? E assim no outro ambiente você vai fazer a mesma coisa. Dado essas voltas em todos os ambientes que você tem por carisma fazer a evangelização dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua universidade, dentro da sua balada, dentro da orla, aí você vai para o PNCA. O PNCA ele vai te levar a pessoas que não são cursilistas e que não estão dentro ali do teu convívio habitual. São pessoas que estão precisando de ti e que nem sabem quem você é, certo? Então, acaba sendo, o PNCA acaba sendo uma extensão do carisma do movimento. Na Aparecida, né, Ceilã, no encontro dos bispos em Aparecida, uma das diretrizes foi falar que os movimentos teriam que sair de seus comodismos, avançar, né? Eles teriam que ir adiante, eles teriam que abrir o seu carisma, não mudá-las, não substituí-las, tá? Mas abrir o carisma. É como se, por exemplo, fosse pegar a renovação carismática católica e dizer: vocês não vão poder mais fazer Cristoval, vocês não vão poder mais fazer oração de cura, libertação, o repouso no Espírito, enfim. A partir de agora, vocês vão atuar só fora do convívio de vocês, ali para uma comunidade X. Isso seria mudar totalmente o carisma da renovação carismática. E o movimento cursilho não é isso também que vai acontecer aqui dentro. É você fazer algo além. O que eu já sou cursilista, agora eu vou fazer além do que eu sou cursilista. É o PNCA que vai me dar oportunidade de fazer essa situação, tá? Então, se o mesmo carisma do movimento ele manda a gente evangelizar o ambiente, agora a gente passa a evangelizar os ambientes indo para águas mais profundas. Lembra de Lucas, capítulo 5, 1 a 11. Entre 1 a 11 você vai encontrar essa passagem que diz: avancem para as águas mais profundas, certo? Então é isso. Esse é o grande conceito de PNCA, avançar para as águas mais profundas, né? Agora, tem uma outra situação. Como é um projeto feito de forma organizada, é lógico que ele não pode ser de qualquer jeito, né? Por isso, tomou-se a preocupação na época de fazer um projeto, inclusive tinha uma cartilha, né? Essa cartilha desapareceu no tempo, mas uma cartilha que nada mais era do que uma metodologia de um projeto. Você vai construir tua casa, você vai lá e faz a planta da casa, você vai tem o dinheiro, não tem? Vai verificar os documentos que vai precisar para entrar na Caixa Econômica para pegar o dinheiro. Você tem que ter o terreno. Então, você segue um roteiro para poder construir a tua casa. Você tem um projeto de vida que é a construção da tua casa. E essa cartilha era uma metodologia que te dava um projeto para desenvolver esse avançar para as águas mais profundas. Não era um documento que dizia assim: a partir de hoje é obrigatório o movimento de cursilho fazer isso, só é cursilista quem participar do... Não é nada disso, era só um lembrete para dizer: você pode fazer assim, assim fica melhor. E assim foi feito. E nessa cartilha, que eu não lembro mais se alguém ainda tem ela por aí, mas é assim: se criava uma metodologia, e essa metodologia ela pega 5 pontos primordiais,
Se considerar o necessário, seriam 6, mas os 5 a gente pula no sexto. 5 pontos essenciais. Primeiro, é você perguntar para si mesmo. Se você reúne teu grupo, se é coordenador de núcleo, você no teu planejamento, você pode, na hora que for elaborar o PNCA, você vai fazer essa pergunta, né, para você mesmo, e todos os demais que são convidados, ou que se oferecem a trabalhar no projeto diocesano, ele tem que fazer essa pergunta, que essa pergunta é pessoal. Como se diz, pessoal e intransferível. Por que se faz, por que o PNCA? Então, traga para mim, por que eu faço o PNCA? Por que eu quero participar do PNCA? Ok? Essa pergunta nos remete a uma decisão pessoal. Eu tenho que saber se eu realmente quero participar ou não. Por quê? Porque eu tenho que dar como resposta se é um chamado ou se é um fruto do meu ego. Acho bonito trabalhar, acho bonito ajudar as pessoas, acho bonito, mas isso, se é do meu ego, eu vou fazer isso para as pessoas verem que eu estou ajudando, que eu estou fazendo, que eu estou construindo ali, que eu estou suando a camisa, que eu estou atolando o carro, que eu estou legal, bacana e tal, uma empolgação. Mas se é do meu ego, certo? O que vai acontecer? Uma hora a motivação acaba, uma hora esfria e aquele compromisso deixa de existir. Então essa resposta é primordial. Eu tenho que achar se é também uma necessidade minha, né? Tem que me fazer essa pergunta também. Não é do meu ego porque eu quero estar à frente, quero fazer, mas é uma necessidade. Eu nem quero estar à frente fazer, mas eu preciso, sabe? A vida tá chata, sei lá, as pessoas, não sei, eu queria fazer alguma coisa na vida, não dou certo para fazer tricô, eu não sei consertar pia em casa, os domingos estão ficando chatos, então eu acho que eu vou participar desse negócio para ver se dá um gás. Totalmente errado, tá? O ideal é que a resposta seja o que eu falei agora bem no início, o chamado, né? Chamado vem de vocação. Quando nós somos vocacionados, na verdade, nós não somos vocacionados, nós somos chamados, não somos nós que nos vocacionamos, é Deus que nos chama. Vocação é só um pretexto. Então, se eu sou chamado, né, se eu sou vocacionado para aquilo, é porque eu tenho um amor para dar e eu vou fazer isso de forma desinteressada. A primeira vez que eu vi essa palavra, de forma desinteressada, me chocou. Eu pensava que forma desinteressada era de fazer as coisas sem interesse, na mesmice. E foi um peruano que falou isso. José Vicente fez tudo, coleta de meus estudos de trabalho, de doutorado, de entrevista, de forma desinteressada. Eu digo, pois cara, ajudei tanto, né? Mas na verdade é de forma sem interesse, desinteressada, sem interesse próprio, certo? Então quando você ajuda uma pessoa sem o teu próprio interesse, você tem que fazer isso. A tua resposta à vocação é fazer de forma desinteressada. Aquele trabalho está acima dos meus interesses. Então, não é o meu ego, não é a minha necessidade, é o meu amor. Primeira pergunta, por que se faz? Decisão pessoal. Quando tem a primeira, vem logo a segunda, e a segunda é o que eles precisam. O que eles precisam. Eles quem? Eles, onde você vai trabalhar, onde você vai aplicar o projeto. O que eles precisam, né? O que a comunidade precisa, o que a igreja precisa, o que a casa precisa. Hoje tem casa do câncer, casa da mulher, o que os desabrigados precisam. Então seria você fazer um diagnóstico daquela necessidade local. O diagnóstico ele precisa ser feito na própria comunidade, né? Talvez possa até começar por informação de outras pessoas, mas você depois tem que dar a sua presença nessa localidade, onde você vai atuar, né?
fazer uma interação e aí a partir daí você verificar, fazer esse diagnóstico, né? Diagnóstico, o que eles estão precisando. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, eu tenho repetido isso muitas vezes, nas vezes que eu falo de PNCA, porque é uma experiência própria, né? E diz o seguinte, nós fomos assistir uma missa, por acaso, perdemos a missa na igreja de Santana, 7h30 da manhã, domingo. Aí vamos atrás de missa e chegamos no Espírito Santo, na área verde, lá na comunidade do meu amigo Viana. Então, chegando lá, aí nós assistimos uma missa, uma igrejinha muito simples, não tinha parede, meia parede, a metade era feito de ripa, não tinha onde guardar as paramentações litúrgicas, o bocal, olhei para cima, o bocal de energia só era o bocal, não tinha lâmpada, e aí me chamou a atenção, perguntei para uma pessoa, fiquei com vontade de comprar lâmpada para levar para lá, aí perguntei para uma pessoa, por que não tem lâmpada aqui, não tem missa à noite? Ele disse, não, porque a gente tira, porque se ficar as pessoas roubam. E aquela convivência me deu um estalo, e dizem, poxa, eles estão precisando, aqui é uma comunidade que precisa de uma convivência, né, de uma interação, de uma ajuda. E aí eu falei isso no núcleo de comunidade, na época o núcleo fazia um trabalho no Mapiri, com uma pastoral de lá, e foi aceito como já depois já no terceiro, na verdade, depois foi para a área verde, da área verde foi para o Jutaí, na verdade era Jutaí, não era área verde. E no Jutaí nós fomos verificar uma situação de que quando a gente foi propor o trabalho para eles, viu que existia muitas pessoas boas, né? Irmão de padre, e convivência na comunidade há muito tempo, pessoas excepcionais, mas era muita liderança, e essas lideranças não chegavam assim, a um ponto de coesão do que eles deviam fazer, ou seja, cada um puxava para fazer o que queria fazer, o que era da sua vontade de fazer, do seu conhecimento, e não compartilhava a ideia do outro. E a gente começou a ver que aquela comunidade ali, ela precisava de um PNCA, mas precisava muito mais pelo relacionamento, pela formação da liderança, por sanar aquele problema, aquele câncer que estava destruindo a comunidade, que era o conflito, né, entre lideranças, do que a lâmpada que roubavam, do que a parede que faltava fazer, do que o sistema de som que não tinha, do que a caixa de som que vinha num carrinho de mão e depois da missa voltava no carrinho de mão para casa de alguém, entenderam? E aí nós fomos fazer um trabalho lá, especialmente voltado para a formação de lideranças. Depois que se formou a liderança, porque até dizia assim, não, qual é a vontade de vocês? Nossa vontade é que cresça essa nossa comunidade, que volte a crescer, porque já tem 5 igrejas evangélicas no derredor. E as pessoas só se reúnem nas sebes, não vêm mais para a missa, não querem saber da igreja. Aí a gente pensou, poxa, mas se eles não conseguem se entender entre si, por que trazer gente para cá, para a igreja? Fazer um trabalho das pessoas voltarem para a igreja. Eles vão mandar de volta. Então vamos fazer um trabalho com as lideranças. Aí foi psicólogos, né, formadores, e algumas palestras, alguns domingos, oficinas pelas manhãs, se conseguiu juntar todo mundo num trabalho. Esse é um exemplo que eu dou do diagnóstico que foi feito. Primeiro nós verificamos que ali havia uma situação e que precisava ser sanada, e que por trás de uma situação havia uma outra maior a ser sanada primeiro do que o que parecia ser essencial. Diagnóstico. Por que se faz? A minha resposta, se realmente eu quero participar por livre e espontânea vontade, desinteressadamente, e o que eles precisam, o diagnóstico. Feito isso, verificada a necessidade, é para quem se faz. Qual é o público-alvo? No nosso caso, a gente poderia, no caso do exemplo anterior, poderia dizer que foi a primeira situação que a gente viu, poderia ser a que a gente tinha que trabalhar, e a gente estava trabalhando errado. Então, o público-alvo seria para as pessoas que estavam afastadas, mas na verdade o público-alvo eram as pessoas que estavam presentes, para eles sim trazer eles afastados.
ok? Então, para quem é o público-alvo que você vai lidar? Então aqui abre-se uma gama, né? O que eles precisam? Né? Isso já vem lapidado do próprio diagnóstico. E uma situação que se precisa ver aqui sobre para quem se faz, né? Tem comunidades, tem pessoas, tem grupos que eles já são assistidos. Eles são, por exemplo, no primeiro trabalho do Nova Aliança foi feito na pastoral da criança, núcleo da pastoral no Mapiri. E o que acontece? A pastoral por si só, ela já tem toda uma estrutura. E talvez por falta de acompanhamento nosso do pós-concílio na época, nós deixamos brechas para que essas coisas acontecessem. Então eles fizeram um diagnóstico dentro de uma pastoral, olha, como as crianças em estado de vulnerabilidade, precisando de presente, de ajuda, de carinho, não sensibiliza. E foi isso, acho que talvez o que levou a fazer esse trabalho lá. E a pessoa que trabalhava lá agradeceu, puxa, legal, bacana, e não queria mais que saísse de lá. E o núcleo fez um excelente trabalho lá, muito bom, levou a biblioteca, eu acho que era o Adriano na época, o coordenador, Adriano Ramalheiros, e fez um excelente trabalho, né, o núcleo. Mas aí a gente começou a ver, poxa, há um conflito aí de fermento no fermento, né? Você tem que colocar fermento na massa, como já dizem, né? Eu não sei quem diz isso dentro da igreja, mas é um jargão que vem se repetindo. Então é isso, é fermento na massa e não... acho que até é uma citação bíblica, não sei, me desculpe, me perdoe, pelo amor de Deus. Mas sim, esse fermento tem que ser na massa e não fermento no fermento. Porque se você vai atuar dentro da pastoral carcerária, dentro dos presídios, lá já existe uma pastoral carcerária que faz isso muito melhor que a gente, que tem mais conhecimento de causa, que sabe os trâmites, que sabe a quem recorrer, que sabe quais são os problemas, que o diagnóstico dele já vem ser feito há anos. E aí você vai chegar lá para aprender tudo isso e gerar um conflito, uma ciumeira, né? Então é melhor você procurar onde alguém está desvalido, que não tem ajuda, que não tem ninguém lá vendo por ele. Numa comunidade X tem um padre que dá, mas um padre dá assistência a 20, 30 comunidades. Aí você faz esse diagnóstico, o padre vai vir aqui uma vez por mês, tá? E a comunidade fica lá, então essa comunidade precisa, né? É diferente quando você tem lá uma pastoral atuando, né? Quando tem uma equipe, eu vou trabalhar com câncer de mama, mas espera aí, já tem a casa da mulher, a casa do homem, a casa azul, a casa rosa, né? E da criança, e você vai mais um a fazer o mesmo trabalho. Você está tirando o trabalho de quem faz, de quem está mais preparado para fazer. Então tem que ver essa situação, se não há concorrência com outras pastorais, né? Esse público tem alguém que já faz. Quem é esse público? É o público. Quem é esse grupo? Essa comunidade? Essa comunidade tem? Sim? Não? Então, né? E por fim, se eles aceitam o trabalho, né? Assim, como é que é a disponibilidade deles? Como é que são eles? Eles são legais? Eles querem, né? Você faz um raio-x dessa comunidade, né? Quem são eles, né? Um raio-x da comunidade. Para quem se faz o trabalho. Qual é o público? Aí você vai definir esse público. É para crianças, é para jovens, é para adultos, é para velhos, é para o pessoal da orla, é para na balada, né? É para os moradores, para a população pop, moradores de rua, né? Até um caso que já existe, um órgão da prefeitura que cuida disso, né? Até que ponto ele cuida, até que ponto não está faltando aí evangelização. Eles fazem um trabalho de evangelização ou só dá um pão, né? A população de rua, ela não quer nem abrigo, ela mora na rua. Mas dentro daqueles que moram na rua, tem alguém que aceita aquela condição por gostar? Ou se pudesse mudar a história, mudaria? Um diagnóstico vai levar isso a você, né, definir o teu público-alvo. Bom, minha decisão pessoal foi feita, fiz um diagnóstico, o diagnóstico me levou a conhecer o público-alvo que vai ser trabalhado, né? Aí vem chegamos aí no terceiro ponto, vamos para o quarto ponto, que é o que se faz. Presta atenção, viemos do porquê, o que, para quem e agora o que se faz.
O que nós vamos fazer? O que nós vamos trabalhar dentro do PNCA? Que projeto você vai fazer, né? Então, aí vem o planejamento. Planejamento que é essencial. Lembram da passagem bíblica? Mateus 7, alguma coisa, né? A casa deve ser construída na rocha. A casa deve ser construída na rocha com cautela, com prudência. E se o nosso trabalho ele tem que ser assim, ele tem que ser planejado, ele não pode ser do improviso. Você vai trabalhar com pessoas, você vai ser a âncora, a segurança dessas pessoas, você vai alavancar essas pessoas. Então por isso você não pode simplesmente fazer por fazer, de qualquer modo, de qualquer jeito. Você tem que ter um projeto, um planejamento. No planejamento você vai colocar o trabalho a ser desenvolvido. Quarto ponto, finalizou aí. Porque se faz, o que eles precisam, para que se faz e como se faz. Quinto ponto, né? Como se faz? Aqui você vai fazer um diagnóstico dentro do próprio núcleo. Você vai fazer um cadastramento de pessoas. Com quem eu posso contar? Quais são os talentos que eu tenho aqui dentro do núcleo? Vamos fazer um trabalho. Que tipo de trabalho? Nossos recursos, não só humanos, porque até os recursos humanos, nós, como fizemos o PNCA do Nova Aliança, os primeiros, se buscava gente fora. Eu acho que muitos fazem isso até hoje. Não tem tem um psicólogo disponível no grupo, dá para você trabalhar isso? Tem, não tem, vou buscar um psicólogo fora. Talvez até um conselhista, para trabalhar com prevenção de drogas dentro de um projeto. Não é projeto em si todo o problema da droga entre as populações infantis, adolescentes, mas vou precisar trabalhar esse assunto dentro do meu grande projeto. Eu vou pegar quem? Eu vou pegar alguém que conheça, vai lá na Polícia Federal, busca lá um perito, um educador, vai na Polícia Civil, lá com os nossos irmãos conselhistas. Então, recursos humanos. Mas além dos recursos humanos, você vai precisar de recursos materiais, financeiros, né? Até quanto que o núcleo pode gastar? Esse é o grande problema. De repente eu tenho grandes, maravilhosas ideias, mas como é que eu vou poder gastar esse dinheiro se eu não tenho esse dinheiro para gastar? Se eu não quero sobrecarregar um núcleo, se eu não quero sobrecarregar que já tem taxa, tem que contribuir com isso, aquilo, né? Inclusive é uma preocupação, né? De não sobrecarregar as pessoas. Então você tem que ser o malabarista para poder fazer um planejamento em que você vai buscar recursos fora, né? Ajudas, tudo, mas é preciso você fazer. Então, só para recapitular, por que se faz é uma decisão pessoal. O que eles precisam é o diagnóstico da comunidade. Para quem se faz é o público-alvo, né? As características desse público. O que se faz é um planejamento de como vai ser feito esse trabalho, a casa na rocha, e como se faz são os recursos disponíveis que podemos dispor. E por fim, como se avalia. Tá vendo? Com certeza tinha alguma coisa que você que está aí assistindo não sabia. Eu, particularmente, não fazia ideia antes que o projeto de núcleo de comunidade ambiental tinha surgido aqui em Santarém. Para mim isso já era uma coisa que tinha sido feita pelo Grupo Executivo Nacional, já era uma coisa que todos os movimentos faziam em todo o Brasil, mas não, é uma ideia nossa que foi levada para alguns outros GEDs e que é uma ideia muito bem vista, que é uma ideia muito bem praticada. Eu sou apaixonado pelas atividades de PNCA, né? Eu já tive a oportunidade de participar de PNCAs com o núcleo de jovens, com o núcleo do comércio 3, com o núcleo da educação, meu núcleo querido, meu núcleo do coração, e com muitos outros núcleos que fui participar, não como membro do núcleo, mas como convidado. O núcleo da saúde fazia um trabalho maravilhoso no Perema, eu lembro que no tempo que eu participei do núcleo da saúde, enfim.
São atividades que engrandecem e que ensinam muito pra gente também, porque é uma troca de experiência maravilhosa com quem está participando, e com certeza estar próximo do outro, estar próximo da comunidade, estar próximo das pessoas que estão fisicamente distantes, nos agrega muito, nos ensina muito. Eu acho isso maravilhoso. Enfim, outra pergunta que a gente fez pro Zé é: como surgiu o PNCA? Conta pra gente, Zé. Então, o PNCA ele surgiu de uma necessidade. Como a gente sabe, tem o segundo e o terceiro tempo do cursilho. Então, o cursilho, o retiro em si, ele lapida as pessoas, ele motiva os NEOs, né? Os cursilistas que são formados, eles saem de lá motivados. E o pós, ele não acabava por estar tendo um problema, né, para absorver essa carga de motivação que vinha lá de cima. Não preenchia todas as expectativas, e falo isso, mas éramos nós mesmos que estávamos no pós, uma equipe. E os conselhistas saíram de lá super motivados, ou seja, lá no conselho a gente sabe que há muitas transformações, e essa motivação acabava fazendo com que eles fossem procurar as suas pastorais, né? Queriam trabalhar na messe e acabavam indo procurar suas pastorais, suas igrejas, né? Suas paróquias, para desenvolver um trabalho. E acabavam fazendo aquele que o próprio MCC alertava no cristão comprometido, que você não caísse naquela tentação de se focar o teu trabalho de concilista, né, depois da evangelização dos ambientes, de cair no serviço intraeclesial, dentro das sacristias tão somente, não que não fosse fazer esse serviço, mas se fizesse, continuava fazendo, se quisesse fazer, continuava, mas não, sem abrir mão do carisma do movimento de concílio, que era evangelizar seus ambientes. Com isso, as escolas começaram a ficar um pouco vazias. Começam as primeiras mensagens, segunda, com o tempo as pessoas começam a repetir as mensagens, as pessoas às vezes já sabem, né, o que vai acontecer, e deixavam de ir nas escolas. Isso chamou a atenção da coordenação, e se viu também nessa época que os núcleos eles passaram a ficar mais autônomos, né? Não é que o núcleo dos autônomos, mas os núcleos em geral começaram a ter uma autonomia própria, né? Eles buscavam interagir, alguns deles buscavam interagir mais nas comunidades, né? E praticavam um certo assistencialismo mesmo com o trabalho. Esse assistencialismo às vezes era nas periferias, uma vez ao ano, né? No Natal, levar presente para as crianças. Então, exemplo também de outros núcleos, né? Da Estrada Nova, Comércio 4, que começou um trabalho muito, muito igual ao PNCA, né, por conta própria, e serviu também de inspiração para a criação do PNCA. A diferença é que no PNCA se tornou um projeto igual para todos, né, não era mais uma coisa da autonomia que eles estavam tendo de fazer seus trabalhos isolados, mas começaram a trabalhar uma metodologia, enfim. Então o coordenador passou uma missão para o pós-concílio, desenvolveu um trabalho no Jardim de Santarém, né? E o pós abraçou, estudou a situação de evasão da escola, verificou as tendências de trabalho dos núcleos, como eles estavam trabalhando, aproveitou o entusiasmo, né, e os talentos dessas pessoas que estavam descendo, recém-formadas nos concílios, e desenvolveu uma metodologia para colocar tudo isso numa forma só, né? Aproveitar todos esses talentos, que estava sendo disponível e não estava sendo aproveitado dentro do movimento de concílio. Era um trabalho novo, e como todo trabalho novo tem seus problemas, né? O novo ele acaba rompendo conflitos por conta de quebra de paradigmas, de pessoas que pensam diferente, o medo do novo, uma resistência, né? Mas isso tudo não passou de um início. Apesar de que alguns núcleos também, o GER também teve a sua colaboração de olhar com uma certa cautela, mas depois foi tudo contornado, né? O coordenador Ronei Oliveira foi decisivo para que fosse continuado esse trabalho aqui em Santarém,
dessa forma, que aliás depois serviu de exemplo para outros GEDs, né? Inclusive Belém. Então já foi discutido em assembleias essa situação do PNCA como um bom exemplo, né? Mas como surgiu? A ideia foi surgindo, foi amadurecendo entre a equipe. Numa das reuniões na cozinha da minha casa, vi a iluminação de Deus, graças a Deus chegou aquela iluminação e fechou, né? Decidiu-se ali trabalhar com projetos que incluísse muitos cursilistas e que desse oportunidade para que todos trabalhassem na obra. Teve a aprovação do bispo do Esmeraldo, e atendendo até uma resposta a ele, que ele questionava o movimento em dizer qual era a parcela do movimento de cursilho de cristandade como movimento eclesial para pastoral em Santarém, né? ou na diocese. E aí isso veio a casar uma coisa com outra, né? E aí nessa mesma época se questionava porque se fazia assistencialismo, mas o foco do PNCA não era o assistencialismo, era a evangelização dos ambientes, evangelização transformadora. E essa evangelização transformadora às vezes ela carece de algumas outras metodologias. Então a questão de dar um lanche, alguma coisa assim, era uma válvula que se deixava fora para que fosse questionada. Ele perguntou-se ao bispo na época: bispo, mas o nosso trabalho é evangelização transformadora, e estamos sendo questionados porque dizem que o movimento está se tornando um assistencialismo. Ele disse: meus filhos, que estava eu, a tia Socorro, o Rodei, Edmilson, nenhum trabalho na Igreja Católica começou sem o pão, nenhum trabalho começou de barriga vazia. Primeiro faça o assistencialismo e depois você faz a transformação dos ambientes. Para quem não sabe, o movimento de cursilhos ele tem um termo que nós chamamos dentro do nosso trabalho, que é o tripé do cursilista, que é oração, evangelização e ação. Né? A gente trabalha esses três momentos, esses três movimentos dentro do nosso núcleo, dentro das nossas atividades enquanto movimento completo. E cada um desses momentos ele é realizado e idealizado de uma forma. A gente vai com certeza abordar esse tema, não sei se ainda esse ano, mas o tripé do cursilista é um tema muito legal que a gente já estudou em outros anos na escola vivencial, que a gente pode estar resgatando. E a nossa pergunta de agora é: como que o PNCA ele auxilia nesse tripé do cursilista? O que ele agrega, esse tripé do cursilista? Conta pra gente. Sim, o PNCA não deixa de ser uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do tripé do cursilista. Inevitavelmente, hoje o PNCA ele é parte da evangelização dos ambientes. Então, o cursilista ele precisa exercitar no seu quarto dia o tripé: oração, formação, ação. Fechando um ciclo. O PNCA ele vem por meio da oração. Ele nasceu da oração, ele leva a oração. Então, por meio da oração, ele vai levar a fazer a formação onde outros irmãos necessitam mudar, né? Necessitam de força para mudar, para transformar suas realidades e para viver melhor. Então, da oração você passou para a formação, e aí vem o essencial do PNCA, que é a ação. Ou seja, o PNCA leva a ação transformadora. Não pode ser uma ação que seja inconclusiva, ela tem que ser transformadora, ela não pode se deixar vencer pelos obstáculos, ela tem que pegar uma realidade e transformar essa realidade para algo melhor, né? Parar as arestas, tirar as barreiras. Então, através de ação transformadora, ação evangelizadora transformadora, para aqueles que são desalentados, para aqueles que estão desesperados, aqueles desvalidos, né? Aqueles que são bem vistos aos olhos de Deus, os excluídos, os desinformados, né?
e dar dignidade àquelas pessoas que são vistas, infelizmente, hoje, muitas das vezes, como paisagem. Às vezes a gente se habitua a olhar as pessoas como paisagem, e por trás daquela pessoa, daquela paisagem, tem um grande problema que depende às vezes da nossa oração, depende da nossa formação, de estar preparado, né, para agir na ação transformadora, e sobretudo da nossa ação transformadora em mudar a vida daquelas pessoas que necessitam. Também o PNCA, dentro ainda desse tripé do cursilista, ele nos oportuniza a evangelizar pelo exemplo da vida, né? O movimento de cursilho, ele prega muito bom exemplo. Então, quando você evangeliza, você chega não só às pessoas do teu mundo, do teu meio, do teu ambiente, mas vai até aquelas pessoas que estão fora, que precisam, né? Como dizia na primeira fala, que avançar para as águas mais profundas, ele nos oportuniza esse avanço, nos dá a oportunidade de sermos mais cristãos e melhores também. O movimento de cursilhos tem dentro do seu carisma o querigmático vivencial, que quer dizer você testemunhar aquilo que você vivencia, né? Então, assim, tudo que a gente traz dentro do movimento de cursilhos não é somente aquilo que a gente aprendeu, de estudos e tudo mais. São vivências nossas, são realidades nossas, são testemunhos daquilo que a gente vivencia durante a nossa trajetória de quarto dia e tudo mais. E o testemunho é fundamental, porque assim, você é aquele velho ditado, né? A palavra instrui, mas o exemplo arrasta. O testemunho é um exemplo, você vivenciar aquilo que você fala é um exemplo. Então, dentro do nosso carisma, a gente vivencia esse querigmático vivencial, e isso incentivou a nossa última pergunta. Sim, é a última pergunta, porque assim, a gente tem muito para falar sobre o PNCA, né? Mas eu acho que essas perguntas que a gente fez hoje, elas já dão um start pra gente pensar e tudo mais. E se você tiver mais alguma outra dúvida, você coloca aqui na nossa caixinha de mensagens, a gente leva para o nosso mensageiro, leva para outras pessoas e traz um outro dia as respostas para vocês. Não se preocupem. Mas é justamente isso. Zé, conta pra gente. Dentro das tuas experiências de cursilho, de movimento de cursilhos, na verdade, e dentro das tuas experiências com os PNCAs em que você participou, existe alguma assim que te marcou e te fez trazer boas recordações, que te traz boas recordações até hoje dentro das tuas experiências de PNCA? Fala pra gente. Sem dúvida, muitas boas recordações nos trazem os PNCAs. E eu vou citar pouquíssimas aqui. Uma delas, o público-alvo da escola vivencial. Lembram que no começo eu falava que houve um esvaziamento da escola e voltou, o movimento em si começou a crescer como movimento novamente, e a escola vivencial também começa a partir também dos seus méritos, né? Mas o envolvimento que se formava no entorno, dentro e fora da escola, né? Dentro e fora dos núcleos, isso fez um novo ânimo ao movimento de cursilho. Um outro fator também que eu acho muito interessante, que me traz boas recordações, foi saber do Comércio 4. Eu não lembro quem do Comércio 4 me falou um dia que lá na comunidade que eles atuavam, mesmo antes de ser PNCA, quando eles já tinham um trabalho autônomo lá dentro, e depois foi reforçado pelos PNCAs, de que havia um assédio dos evangélicos sobre a comunidade. E a partir desse gás que vem de mais pessoas trabalhando, né, e tudo dando certo e servindo de exemplo, esse assédio, os católicos têm uma paz, né, e podem viver mais a sua fé. Em geral, as comunidades das estradas, do Planalto, né, eles passaram a ser mais católicos, né? Não que deixassem de ser, mas assim, a vivência católica fluiu mais, né? Eu vejo que tem alguém lá da cidade que se importa comigo, que vive essa fé que eu estou deixando de lado. Se um cara tira o domingo dele, chega aqui nessa caminhonete dele, nesse carrinho, e atola, né? E desatola, e traz, e arruma a igreja, e traz shows, e
capacitação, enfim, nos ajuda, está aqui com a gente. Se esse cara faz isso, então eu também, poxa, isso é legal. A Igreja Católica não é aquela que eu pensava, parada, que eu só assistia a missa uma vez por mês, não. Essa é uma boa recordação que eu guardo do PNCA. Os católicos serem mais católicos. Também havia não generalizando, mas alguns poucos sacerdotes, eles viam o movimento com uma visão de que o movimento era muito fechado em si mesmo. Era um movimento que só fazia cantar de colores e bater palmas, né? E a partir desse trabalho, dos projetos nas comunidades, né? Quer dizer, nenhum movimento queria estar lá, ali, se sair do seu dia a dia para ir lá, mas o MCC foi lá e fazer esse trabalho. Não eram pessoas de lá, eram pessoas da cidade, né? Da zona urbana, que vai lá, né? Ou mesmo jovens, exemplo de jovens que passaram a trabalhar dentro dos asilos. Então esse trabalho, com essa grande dimensão que teve, fez com que alguns sacerdotes que tinham um certo preconceito sobre a comodidade do movimento, passaram a ver que o movimento de fato era muito mais atuante do que se imaginava, né? E houve essa boa relação com os franciscanos, né? Franciscanos chegando a pedir que a gente permanecesse na comunidade com um projeto, né? E em outras comunidades também, né? Padres diocesanos pedindo: olha, vocês têm um PNCA aqui para minha comunidade. Poxa, isso foi legal. A gente viu que foi uma ferramenta que deu certo e que essa ferramenta foi acolhida, né? Até pelo próprio clero. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção foi uma resposta que eu tive. E uma resposta que eu posso, se eu fosse colocar numa parábola isso, eu ia dizer a resposta a venda de um cartão de bingo. Aconteceu por acaso que eu fui num evento do MCC, eu não lembro mais qual era o evento, mas era uma noite, uma confraternização. E eu fui, e eu tinha um objetivo naquela noite, eu tinha que vender vários cartões de bingo da comunidade lá que eu estava atuando, né? E eu cheguei com meus cartões de bingo e daqui a pouco, naquela entrevista, chegava com uma pessoa que quer comprar um cartão de bingo assim, assado e tal. A pessoa: não, eu não posso porque amanhã eu tenho que ir pro Perema. O que tu vai fazer no Perema? Eu tenho meu PNCA. Aí tá. E a outra pessoa quer comprar um cartão de bingo meu, e eu sou muito sem graça para vender as coisas, né? Aí a pessoa: não, amanhã eu tô no Jacaminho. E o outro: na Estrada Nova. Enfim, foram várias pessoas que eu abordei, que todos eles, né, tinham naquele domingo uma comunidade para visitar. E aí eu pensei: meu Deus, essa é a resposta, né? E que as coisas tinham dado certo. Isso me emociona até, me deixa assim muito contente com essa situação de ter tudo dado certo. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para nós, né, para nós, é que o PNCA, nós tínhamos um mascote. Nos primeiros slides que a gente tinha, nas apresentações, tinha 2 abelhas que passavam de slide em slide carregando os baldinhos. A abelha nem usa balde para carregar mel, mas é uma forma animada de mostrar que a gente tinha no PNCA o exemplo das abelhas. Elas são super organizadas, né? Então, isso até para dizer que o PNCA não é um trabalho de formiguinhas, né? Que corta a folha, caminha, né? E leva. Não, o PNCA é um trabalho de abelhas mesmo, da forma super organizada, com pessoas que cada um faz suas tarefas, né? Que trabalham, né? Sem ter que perguntar por aquilo e assim assado. Mas então, o que nós podemos aprender com esse nosso mascote, as abelhas? Que lição de vida nós tiramos? Elas vão nos mostrar que a saída para muitos problemas hoje da humanidade, os problemas contemporâneos que nós temos, é a coletividade, não é o individualismo. Esse é o primeiro ponto. O que nós podemos aprender com as abelhas? Trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, sim. Cada uma delas tem uma importante contribuição individual.
A contribuição é individual, mas o objetivo sempre é o bem comum de toda a colmeia, porque nós nos PNCAs podemos ser assim. Nosso trabalho individual para o bem comum do núcleo, do movimento e de toda aquela comunidade que a gente abraça. Cada abelha, cada indivíduo, né, da colmeia, ele desenvolve uma tarefa que é delegada aquela tarefa a ele. Ele é o responsável por aquela tarefa, né? Mas ele vai ser individualizado, mas de maneira sincronizada com o resto da população, de toda a colmeia, né? Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. A forma trabalho individual, mas o resultado tem que ser sincronizado, né? Também elas nos ensinam que assumir um papel e cumprir, né? Cumprir integralmente. Elas não têm confusão em relação às funções. Cada abelha tem sua tarefa, sabe exatamente o que fazer e faz perfeitamente. Elas também têm um senso de equidade, né? O sentido de justiça. Os privilégios são privilégios, deveres são deveres, né? E repartido todo de forma igual. Que bom que aquela pessoa lá da comunidade que a gente vai implantar o PNCA também pudesse participar daquilo que a gente participa. Por que a gente não pode levar para ela mudanças na vida delas? O núcleo da Estrada Nova, Comércio 4, chegou a levar cursos lá para dentro, para as mulheres, e mudaram a realidade daquele povo. São abelhas. Mas assim, para fechar, né? O que mais a gente pode aprender com os nossos mascotes, abelhas? O cuidado mútuo, cuidado um com o outro, mútuo, um com o outro. Quando uma abelha ela recolhe o néctar das flores, ela não faz isso apenas para elas mesmas. Ela faz isso para toda a colmeia. Ela não pensa só em si. Ela faz isso porque é fundamental para a sobrevivência de toda a colmeia. O instinto de sobrevivência para todos, não só para uma pessoa, um indivíduo. As abelhas que fazem a coleta, portanto as abelhas coletoras, elas vivem aproximadamente 30 dias. Trabalham demais, voam grande distância, se ausentam, voltam, né? E vivem 30 dias. O tempo que é necessário para produzir o mel de néctar e néctar são 2 meses. Isso significa que nem todas as abelhas chegam a ver produzido o mel que elas coletaram, o néctar que elas coletaram. Chega a ver transformado em mel o néctar que elas coletaram. Não chega a ver o fruto do seu próprio trabalho. Desculpa. Mas não desiste e cumpre essa função até o fim. Portanto, fica essa mensagem do nosso mascote. E que Deus seja abençoado pelo trabalho de cada um que entende que o PNCA é uma grande ferramenta que pode mudar a vida das pessoas, que pode transformar o ócio em vivência fraterna, que pode transformar as humilhações em dignidade, que possa fazer que a dignidade humana seja cultuada de uma forma que Deus quer que ela seja, acabando com as injustiças, fazendo sobretudo uma ação transformadora na vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa escola. Eu sei que foi uma noite engrandecedora, com certeza, uma noite de muito aprendizado, muito ensinamento. Eu acredito que se você que está assistindo ainda não teve a oportunidade de participar de um projeto de núcleo e comunidade ambiental, se o seu núcleo ainda não realiza, procura o pessoal do pós-cursilho, conversa com o coordenador do teu núcleo. Se o teu núcleo ainda não realiza, é porque ou não tiveram ainda uma oportunidade ou ainda estão em análise para se construir esse projeto. Conversa com o coordenador do teu núcleo, dá uma ideia,
né? Ou até mesmo se o teu núcleo já tem um projeto de comunidade ambiental e você tem alguma ideia que você acha que pode engrandecer esse projeto, que pode engrandecer esse trabalho, conversa com o coordenador do teu núcleo, que vai ser levado para o pós-cursilho, vai ser analisado, vai ser colocado em prática, se for uma proposta viável e tudo mais. Mais uma vez eu agradeço imensamente a sua presença aqui conosco, mas eu agradeço também imensamente a disponibilidade do nosso irmão Zé Vicente por estar aqui conosco, por oferecer desse momento maravilhoso de aprendizado, de troca, de experiência. O Zé com certeza é alguém que traz muita experiência, muita bagagem pra gente, ensina bastante pra gente. E alguém que sempre tem muito a acrescentar, onde quer que esteja, na função que esteja ocupando, é alguém que está sempre trazendo muitos bons exemplos e muitas coisas boas pra gente. Muito obrigado, Zé. O Movimento de Concílios de Cristandade fica muito feliz em te ter como um membro ativo, um membro vivo, um membro que sempre tem muito a agregar. Muito obrigado a você que está aí em casa assistindo essa escola vivencial. O ano tá chegando ao fim, esse ano atípico, esse ano totalmente diferente. A gente ainda tem mais algumas escolas programadas para este ano e eu só tenho a agradecer por você ter se disponibilizado a tirar esse tempinho, pegar e assistir com a sua família, assistir sozinho, né? Enfim, a estar participando à sua maneira, da sua forma, da nossa escola vivencial. Isso é muito importante para nós, porque a gente continua fazendo o nosso trabalho funcionar, continuar vivo, continuar pulsante dentro do coração de cada um de nós. E é isso que o Movimento de Concílios quer, é isso que o Movimento de Concílios traz para cada um de nós. Um beijo muito grande, que o Espírito Santo esteja sempre tomando conta das casas de vocês, tomando conta de cada um de vocês, e que mais do que nunca vocês estejam sempre sendo abençoados e abraçados, que o manto de Nossa Senhora esteja sendo colocado sobre cada um de vocês nesta noite, que vocês possam dormir muito bem, ter um sono restaurador, que o Espírito Santo esteja iluminando os sonhos de vocês, e que vocês possam colocar nas mãos de Deus as orações e os pedidos de vocês para este fim de ano que vai se aproximando, né? E eu peço que vocês continuem se cuidando. Se cuidem, se puder fiquem em casa, se não puder, se cuidem quando estiverem na rua, usem máscara, usem álcool em gel, se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam e que estão próximos a vocês. Um beijo muito grande, fiquem com Deus, com Nossa Senhora e até semana que vem. Colores é a primavera florindo o caminho. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Viva a vida! E desperta na fé ardorosa.